Bem-vindas ao Alta Performance para mulheres com mais de 40 anos. Aqui nós vamos discutir e driblar os obstáculos que nós mulheres enfrentamos após aos 40 anos e alcançar a nossa alta performance. Isto é, nós vamos identificar e ajudar o nosso corpo a criar estratégias e a driblar todos esses obstáculos que nós enfrentamos após essa idade. Meu nome é Nath e o tema de hoje é pequenos hábitos junto com motivação que nós podemos criar para transformar a nossa vida. Nós, sem motivação, a gente não chega em lugar nenhum. A gente pode até ter um objetivo, a gente pode ter uma estratégia, mas se a gente não, no decorrer desse caminho para o nosso objetivo, a gente não criar talhos para a gente, que o dia que a gente estiver diante de uma dificuldade ou acordar desmotivado, a gente crie motivos, a gente crie a motivação, a gente não vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Então, a motivação, ele é um estado biológico, né, que leva a gente a alcançar esse objetivo. Se a gente tem alguns percursos, alguns obstáculos no meio desse caminho, a gente consegue driblar e passar por eles através da motivação para poder chegar no nosso objetivo. Então, ele é um estado biológico. A motivação, você pode acordar motivada, perder essa motivação durante o dia. Então, ela é um estado biológico que leva nós até o nosso objetivo. Então, para mim, experiência própria, sem motivação, a gente não consegue realizar o nosso objetivo, porque muitas vezes eu já parar, identificar onde eu queria chegar, traçar uma estratégia, decidir que era isso que eu queria para minha vida e no decorrer desse caminho, diante de vários obstáculos, eu desisti. Eu desisti não era a sentença final de que eu não tinha decidido a chegar no meu objetivo. Eu decidi hoje, depois de vários estudos de desenvolvimento pessoal, de estudos científicos, eu consegui perceber e eu não tinha a motivação, eu não conseguia alimentar essa motivação que conseguisse fazer com que eu passasse por aqueles obstáculos e conseguisse chegar ao meu objetivo. Que eu não posso deixar de falar para vocês nesse caminho da automotivação e da escolha do nosso objetivo, né? O porquê a gente acorda, para que a gente está aqui, por que fazemos tudo isso. Um ponto que é muito importante a gente falar, que não é tão positivo assim, mas que nós enfrentamos quando a gente decide mudar, decide que nós sabemos para onde a gente vai, que às vezes a gente não tem um apoio familiar. As pessoas podem te chamar de doida, né? A tua família, você querer apoio familiar e as pessoas não vão entender o porquê você está fazendo isso. Mas isso não acontece só quando a gente decide mudar. Isso acontece em várias escolhas que a gente tem na nossa vida, tanto positiva quanto negativa. O que a gente faz, a gente é sempre julgado. Vou até compartilhar uma história com vocês que, à medida que eu fui decidindo, claro que essa decisão aconteceu na minha vida diante de muitas dores que eu tive, tanto familiar quanto pessoal, né, na saúde física, psicológica, que eu vou compartilhar com vocês isso, mas tudo isso que eu vivi e me levou para esse próximo nível foi diante de uma dor, né? E diante dessa dor eu comecei a querer mudar. E quando eu comecei a querer mudar, eu comecei a não ter muita aceitação externa, que é esse ponto que eu vou deixar bem explicado para vocês, que quem decide mudar vai passar por isso. E à medida que eu fui incluindo isso na minha vida, eu comecei a não ter uma aceitação externa, tanto de amigos quanto familiares. Ah, você tá maluca. Por que você tá fazendo isso? Nossa, mas isso não vai adiantar. E tudo isso que eu vivia, eu comecei a transmutar positivamente na minha vida. Eu comecei a ter e a fortalecer um poder interior. Eu fazia com aquela crítica, com aquele julgamento, me deixasse mais forte. E à medida que eu ia ficando mais forte,
eu comecei a sentir que eu estava me auto-blindando. Eu estava me blindando por dentro. Porque quantas vezes eu morri e as pessoas não souberam que eu morri? Quantas vezes eu renasci e as pessoas nem perceberam que eu renasci? Com esse tempo, eu fui eliminando essas pessoas que estavam me trazendo para um lugar que eu não queria estar mais, que era um lugar de desmotivação, de negatividade, e eu fui eliminando essas pessoas. Você sabe por quê? Porque a gente não tem mais tempo para perder com isso. Nós, mulheres de 40 anos, nós não temos mais tempo para perder com a negatividade. A gente já tem muita coisa para lutar aqui, tanto biologicamente, quanto com tudo que a gente já passou, a gente deixar o nosso passado para trás e bola para frente diante de qualquer obstáculo. Então, essas pessoas a gente não pode permitir mais na nossa vida. A gente não tem mais tempo para gastar com essas pessoas que não fazem bem para a gente. Então, tirar essas pessoas do nosso caminho, convidar elas para se retirar da nossa vida, porque não estão mais nos fazendo bem. Para a gente começar esse conteúdo, eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês, que foram as perguntas que eu fiz diante de todos os obstáculos ou dos principais obstáculos que eu passei na minha vida, dos principais tragédias ou das principais dores que eu passei na minha vida. Você sabe para que você está vivo? Por que você acorda? Para que você acorda? E por que você está vivo? Você sabe me responder por quê? 95% da população, elas não vivem, elas sobrevivem. Elas acordam de manhã com o despertador, comandando a sua vida, na correria, mal tem tempo para se alimentar e vão trabalhar para ganhar, para ganhar dinheiro, não sabem por que estão trabalhando, para que estão vivos, por que aquilo tem que ser feito, para onde vão chegar com essa rotina. E através dessa correria e dessa falta de consciência que a pessoa tem dela mesma e de tudo que ela faz, um porquê que ela está fazendo, ela vive no automático e a vida dela passa. E ela não vive, ela vai sobrevivendo. E com isso, ela vai tendo vários estados biológicos e de falta. E através disso, dessa vida também corrida, turbulenta, fazendo, mas não sabendo para que está fazendo, está vivendo no automático, não sabe para que e para onde vai chegar, você trabalha e não vê dinheiro. Isso acontece com você? Você pega o teu salário e quando você vê, já foi. E você sempre está cansada, sempre está angustiada. Tem bastante sentimento de culpa. Culpa por ser mãe, culpa por fazer, culpa por aceitar, culpa por não fazer, culpa por fazer. Pessoas também têm muita insatisfação, indecisão, além da falta de dinheiro. Por que você está fazendo isso? E a sua vida entra no automático e você começa a entrar num ciclo de escassez e insatisfação. Muitos têm angústias, depressão, tristeza, não sabem por quê, e está tudo relacionado aonde você não sabe onde vai chegar, para que você está aqui, por que você faz tudo isso, né? Eu quero que você saiba, através desse conteúdo, que todos nós merecemos uma vida nota 10, uma vida de abundância. Mas a gente não vai conseguir isso sem a gente saber para onde queremos ir. Onde vamos chegar com todo esse esforço que a gente faz ao acordar. Com todo esse trabalho, com todos esses sentimentos,
para onde você vai? Então, a gente precisa determinar um propósito de vida. A gente precisa ter definido, a gente ter clareza desse propósito. Por que eu tô fazendo tudo isso? Eu faço tudo isso, eu vivo tudo isso porque eu vou chegar aqui. Eu estou correndo esse caminho para chegar nesse propósito. Então, você definir para onde você quer ir é muito importante, muito importante. É a tua vida, é o prazer que você tem de viver, é o que vai te motivar, é o que vai te impulsionar para uma vida melhor. Então, defina o seu propósito de vida, defina, pare um tempo, reflita sobre você, veja as coisas que você gosta, envolva a sua família nesse projeto, se for o caso, e defina para onde você quer ir, o porquê você faz tudo isso na sua vida, por que você acorda cedo e faz tudo o que faz durante o dia, por que você faz isso? Defina o seu objetivo e pense grande, pense grande, pense grande. Pense nas melhores coisas, sinta o sentimento que você teria de estar adquirindo todas essas coisas, e não precisa pensar pequeno, pense grande, pense alto. Todos nós somos capazes de chegar onde essas pessoas bem-sucedidas estão. Por que eles conseguem e a gente não? Você nunca parou para pensar sobre isso? Por que uma pessoa bem-sucedida, qual que é a diferença dela para você? A única diferença são hábitos. Isso estudos mostram, né? Eu vou até citar um livro para vocês em relação a pequenos hábitos que podem mudar a vida de vocês. Mudou a minha, né? Tem muitos empresários, muitos milionários que mudaram as suas vidas através de pequenos hábitos que resolviam fazer, que faziam o que tinha que ser feito para chegar aonde eles queriam chegar, mas todos tinham em comum o propósito, saber para onde ir. E com grandeza, pensa grande. Pensa nas melhores coisas, nos melhores bens, nas melhores sensações que você vai ter, as melhores coisas que você pode dar para sua família, para o seu marido, para sua filha, tudo. Pensa grande, não precisa pensar pequeno. A física quântica, vários estudos defende isso e comprovam que você atrai o que você pensa. Você atrai o que você é, tá? Sempre, se você tem muita angústia, se você tem muita dor, é isso que você vai atrair. Se você tem muita reclamação, é isso que você atrai. Então, reclamar, a palavra reclamar é clamar, dois, né? Significa dois, né? Então, reclamar é clamar duas vezes para o problema. Então, pare de reclamar e deixe e faça com que você leve a sua vida para onde você quer. Não deixe que a vida e as circunstâncias do seu momento ou do problema que você está passando decida a sua vida. Você não é o seu problema, você não é o que passou, né? Tem uma síndrome agora que falam, a síndrome do retrovisor, que você fica olhando pelo retrovisor como se você estivesse olhando para o seu passado. Então, o seu passado não significa e não define a pessoa que você é. Não olhe para o retrovisor quando você estiver programando o seu futuro. O que passou, passou. Deixa lá. Eu sei que muitas vezes é difícil isso que eu tô falando. Não é fácil, mas é necessário fazer e deixar isso no teu interior. O que passou não te define. Você não é o seu passado. Você é o seu hoje. O seu futuro está decretado a partir das escolhas e das circunstâncias e das
mentalizações e das ações que você faz hoje. Pare de olhar para o retrovisor. Viva o hoje. O passado não te define. O que te define é as suas ações a partir do agora. Nós só temos o agora. E o agora é o nosso futuro. Então, pare de olhar para o retrovisor. E vamos seguir em frente. O livro que eu falei para vocês no início, eu acho que já é meio clichê. Algumas pessoas já conhecem muito esse livro. É o livro O Milagre da Manhã. Ele é do Hal Elrod. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas esse livro, ele é transformador na vida das pessoas que se propõem a seguir, como se fosse uma pequena mentoria. Eu conheci esse livro faz uns 5 anos atrás e eu demorei para aplicar ele. Confesso para vocês que eu demorei para entrar nessas sugestões que o livro dá, né? Que eu vou falar em alguns pequenos hábitos que o livro aconselha a você fazer. E são pequenos hábitos de grandes nomes. Eu até anotei aqui. São pequenos hábitos matinais, tá? Que são pequenos mesmo, são coisinhas pequenas, como você acordar mais cedo por exemplo, você precisa sair às 8 da manhã, você acordar 1 hora antes e parar essa 1 hora antes e se dedicar em pequenos hábitos para você, para o seu corpo e para sua mente. Uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é que nós não podemos ajudar a nossa família, nós não podemos ajudar o próximo, até mesmo através do nosso trabalho, sem antes nos ajudar. Se a gente não está bem com a gente não exerce um trabalho bom. A gente não consegue viver uma vida de abundância, de gratidão. Então, primeiro nós, depois o próximo. Sempre terá que ser assim. Você não vai conseguir fazer o seu filho, a sua família feliz ou qualquer outra pessoa que seja sem antes se olhar em primeiro lugar. E não é à toa que grandes milionários como Barack Obama, Steve Jobs, Oprah, eles exercem esses pequenos hábitos já nas primeiras horas da manhã, que é para você, junto com o teu cérebro, começar a ter consciência, né? E começar a criar essa rotina para você melhorar, para você estar pensando em você em primeiro lugar, e assim o seu cérebro vai começar a entender que esses hábitos começam a trazer motivação, felicidade, e você consegue ter um poder cognitivo durante o dia de melhores escolhas. Se você começa de manhã já com pequenas escolhas e que escolhas que não vão fazer bem para você no teu dia, é certo que você vai chegar no final do dia, por exemplo, você não vai conseguir ir para academia, que você não teve motivação, você não teve essas escolhas, você não teve esses hábitos positivos para você conseguir finalizar o seu dia com positividade ou seguir ele fazendo escolhas positivas, né? Então, esses pequenos hábitos, eles vão te motivar e vão transformar a tua vida. Eu digo por escolhas minhas, por vivências minhas e por esses, cara, imagine, Barack Obama, o cara acordava 2 horas antes e aplicava esses pequenos hábitos. O cara com um poder gigantesco de dominar e conduzir o país enorme que é os Estados Unidos, e ele, cheio de tarefas, cheio de coisa, ele priorizava essas 2 horas da manhã. E contra fatos não há argumentos. O cara genial, conseguiu fazer mudanças incríveis, conseguiu dirigir o país incrivelmente, e a vida dele é toda próspera, e isso é fato. Isso é fato. A mente da gente, ela funciona muito por repetição. Tudo que você faz repetidamente, você tem sucesso de se concretizar, né? Então, tudo que você
pensa repetidamente, se torna uma realidade para você. Se você começa a criar esses hábitos e ter junto essa motivação, primeiro lugar, saber onde vai chegar, motivação, pequenos hábitos, e incluímos hábitos alimentares e principalmente atividade física, a mente, você começa a fazer isso repetidamente e a mente começa a criar essa realidade para você. Isso é comprovado. Vamos entrar já nos pequenos hábitos, né? Eu separei 5 pequenos hábitos que eu faço, o livro faz, eu acabei colocando coloquei um hábito, depois você pode começar a seguir o livro, começa a seguir esses hábitos, e se você achar que tem mais um hábito que faça com que você eleve tua energia e caminhe, que te ajude a caminhar para esse próximo passo da tua vida, que é seguir esse objetivo, não tem nada de ruim você incluir, tá? Então, assim, esses 5 hábitos que eu vou passar para vocês é super importante, qualquer pessoa consegue fazer, e o tempo que você vai fazer esse hábito não precisa ser horas. A gente pode começar pequeno, começar pouquinho. Então, o primeiro hábito vai ser acordar pelo menos 1 hora antes do tempo que você precisa para começar o teu dia, para começar as tarefas do teu dia. Se programe, medite, coloque no seu interior que você precisa desse primeiro horário da manhã para você. Então, primeiro você, depois os seus afazeres. Então, primeiro hábito, acordou, respire profundo. Faça isso por 2 minutos. Inspire o máximo que você puder e solte o máximo que você puder. Isso gera um sistema de comando para sua mente, que quem comanda é você, não é ela e não é os seus pensamentos, tá? Então, primeiro hábito, acorda e faça um exercício de respiração por pelo menos 2 minutos, tá? Segundo hábito, é meio clichê falar sobre isso também, mas a afirmação positiva faz com que nós entremos em outra energia, que nós comece a viver, mesmo que na mente, tudo o que a gente quer. E as afirmações positivas é muito legal quando você começa a praticar isso todos os dias e ela dá super resultado, tá? Então, comece a fazer afirmações positivas. Eu até separei algumas afirmações que eu mesmo faço sobre manifesto pessoal, né? Eu manifestando o meu pessoal. Então, vou passar até algumas para vocês aqui. E eu falo assim: eu recebo de Deus e do universo todas as orientações que eu preciso para chegar ao meu objetivo. Então, repita isso: eu recebo de Deus e do universo todas as orientações que eu preciso para eu chegar no meu objetivo. Eu recebo luz, eu recebo sabedoria, eu recebo paz. Eu me ajudo e assim eu consigo ajudar o meu próximo e a minha família. Eu me ajudo e assim eu consigo ajudar o meu próximo e a minha família. Então perceba que é sempre você em primeiro lugar. Daí você pode fazer até perguntas também para Deus, para o universo, para qualquer energia superior que você acredite, tá? O que eu devo saber agora? Me traga motivação e sabedoria, Deus, e propriedades para eu enfrentar os meus obstáculos. Querido eu maior, o que quer que eu saiba? Pergunte, faça perguntas para Deus e Ele vai te mandar as respostas. Ele vai te mandar essas orientações. Então, essas afirmações é muito importante para direcionar e para liberar a energia positiva e para a gente entrar nesse fluxo de prosperidade e abundância, tá? Ler uma página de um livro
qualquer livro que você escolha, pode ser até começar pelo Milagre da Manhã. Uma página por dia, pela manhã, vai fazer com que a tua parte cognitiva comece a melhorar, né? Comece a ser positiva. E essa sabedoria que você vai aplicar, que você vai entender, que você vai ler nessa primeira página do livro, nessa primeira parte da manhã, e que esse livro seja para você entrar no teu próximo jogo, no teu próximo passo da vida, que ele te leve, né, para o próximo passo, para uma sabedoria, que você aumente o teu poder cognitivo. Um livro de autoconhecimento também é muito legal. Então, esse livro você escolhe, pode ser qualquer livro, e ele vai aumentar a sua inteligência e a sua parte cognitiva já pela manhã. Isso é muito importante também. Aqui nos meus conteúdos, eu abordo muito a atividade física, o exercício de força, né? Que isso é muito importante para a nossa saúde, para quem realmente quer ter mais tempo de vida e qualidade de vida física, cognitiva. Abordo muito também para mulheres de 40 anos mais, que a gente começa a ter uns declínios de hormônio, começa a ter umas mudanças biológicas, né? E a atividade física eu defendo muito como uma das prioridades, atitudes que a gente tem em relação à nossa saúde física e mental. Então, se você colocar, pelo que seja 60 segundos, tô falando que isso é o suficiente para você ter um poder maior físico e mental, mas esse pequeno hábito pode transformar a tua vida. 60 segundos, pode ser correndo no mesmo lugar ou fazendo polichinelo. Então, 60 segundos, você aplicando isso da manhã, faz com que você aumente o teu fluxo cardíaco e você vai começar a aumentar também a tua capacidade para o dia inteiro, tá? Todos esses hábitos vão te levar a um dia positivo, né? De positividade. Isso faz com que você também aumente o teu alerta e a concentração que você precisa ter para o teu trabalho, para tua escola, para você cuidar da sua família, para você aumentar o seu poder cognitivo e alerta durante o seu dia. Então, você pode incluir já amanhã no seu dia, que é respirar pelo menos 2 minutos, fazer afirmações, que, né, essas afirmações que eu compartilhei, essas afirmações são minhas pessoais durante a manhã, mas é super positivo, é super válido, funciona muito para mim, ler esse livro e se exercitar, né? Então eu falei 4 até agora, e agora eu vou para uma que normalmente as pessoas acabam negligenciando: um bom café da manhã. Um bom café da manhã é você se alimentar com alimentos intencionais. Estudos, né, falam que se você aplica um bom café da manhã, você consegue uma motivação intrínseca, biológica. Então, um nutricionista de Harvard, ele fez uma matéria afirmando que se você ativar os 2 cérebros, a gente tem 2 cérebros, né, de acordo com a ciência hoje, com estudos científicos, o nosso intestino, né, o nosso cérebro normal, nosso primeiro cérebro, e o nosso intestino. Então, se você já começar no café da manhã ativando esses 2 órgãos, esses 2 cérebros, que é o intestino, alimentação intencional, isso faz com que você tenha aquela motivação intrínseca, que é a nossa motivação biológica. Porque sim, os alimentos que você escolhe já pela manhã vão determinar as suas escolhas do seu dia. Você comer alimentos muito errados, muito gordurosos, muito carboidrato, sem fruta, verduras, né, sem esses alimentos que fazem com que você tenha essa motivação intrínseca, tá comprovado que você consegue fazer mais escolhas negativas durante o seu dia, principalmente se você decide malhar no final do dia. Esses alimentos podem determinar você não ir na academia no final do dia, acredite. Isso é comprovado.
Então, estudos de Harvard, esse nutricionista de Harvard fala de alguns alimentos que fazem com que você tenha essa motivação biológica. Não vai ser só o pensamento positivo, ele vai agir biologicamente, internamente, te dando motivação, que você tenha um poder cognitivo maior e que você tenha uma motivação que venha internamente, tá? Então, aqui tá relacionado a cúrcuma, o iogurte com probióticos, tá? Não pode ser esse iogurte normal. Nas embalagens tem iogurtes com cepa probiótica, que são bactérias que vão ajudar a produzir dopamina e serotonina no teu intestino, que vão acabar tendo essa ligação com o cérebro e fazendo com que você tenha esse sentimento de felicidade, de satisfação, de motivação. O abacate também e o blueberry. Então, eles são cheios de antioxidantes, anti-inflamatórios, magnésio e essas culturas de bactérias boas que ajudam a você ter esse poder cognitivo, esse poder de autodecisão positiva. Ele protege você, em estudos comprovados também, a 70%, né, da depressão, da ansiedade, da angústia, desse mau humor que você tem durante o dia, que às vezes acontece, né? Às vezes não, a maioria das vezes a gente começa o dia bem e com o decorrer do dia a gente vai se sentindo cansado, desmotivado. Então a alimentação ela é muito importante em relação a isso. E esses alimentos estão no primeiro da lista. Então, gente, esse foi o conteúdo que eu queria passar para vocês sobre como a gente ter um pouquinho mais de motivação na nossa vida, a gente saber para onde vai, por que a gente está fazendo tudo isso, né? E eu queria muito a ajuda de vocês em relação a isso. Me contem aqui nos comentários sobre como vocês estão se sentindo, se o que eu falei para vocês está fazendo sentido para vocês. Assim, eu ouvindo vocês, eu vou conseguir elaborar um pouco mais os conteúdos e trazer coisas novas para a gente passar por todos esses obstáculos, né? Que a gente está vivendo, com tudo isso que está acontecendo, que está nos atingindo. Então, com a ajuda de vocês, eu vou conseguir trazer mais conteúdos e linkar algumas histórias aqui para a gente poder evoluir, para a gente conseguir uma alta performance após aos 40 anos. E a gente conseguir exteriorizar isso, a gente vai fazer com que a gente ajude outras mulheres que estão passando pela mesma coisa que eu passei, pela mesma coisa que você passou. A gente não é nada sozinhos. A gente precisa ajudar o próximo através das dores que a gente já enfrentou e sem que ele precise passar por isso. Eu sempre levo uma frase comigo, que feliz é aquele que consegue identificar a dor no próximo sem ter que passar. Feliz é aquele que consegue evoluir vendo a dor do seu próximo sem ter que passar por aquilo. Então, se a gente conseguir ajudar algumas mulheres a ter motivação, a se alimentar melhor, a fazer atividade física, né? E vocês trazendo o que tá o que vocês passam durante o dia, o que tá difícil, faz com que a gente evolua mais, eu consiga estudar mais, eu consiga pegar mais ideias e a gente trazer aqui pra gente poder se unir. Porque mulheres em comunidade conseguem fazer muito mais, tanto para elas quanto para as outras pessoas, né? E assim a gente vai fazendo essa comunidade, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se motivando e vamos para o nosso próximo nível, né? E não vamos mais desistir das coisas, principalmente da atividade física e de uma boa alimentação, tá? Então, tenha tempo de vida e vamos ser felizes?